Fala galera, tudo bem? Professor Kiko na área, estou aqui para a gente dar a nossa continuidade à nossa análise combinatória, o estudo da análise combinatória. E nessa aula em especial a gente vai falar sobre fatorial de um número n, beleza? Então segue a vinheta, vem comigo! Bom, senhores, tudo bem com vocês? Então, dando início à nossa aula sobre fatorial. Fatorial, o que vem a ser fatorial? Então, vamos lá. Seja n um número natural, tá? Chamamos de fatorial de n ou n fatorial o número n com uma exclamaçãozinha assim, ó. Tal que, quando n for igual a zero, nós vamos dizer que o zero fatorial, zero exclamação, é igual a 1. Mas por quê? Daqui a pouquinho a gente faz uma análise para tentar entender por que zero fatorial é 1. Para n igual a 1, nós vamos ter que 1 fatorial é igual a 1. E se o n é maior ou igual a 2, nós vamos escrever da seguinte forma. N vezes n menos 1 vezes n menos 2, um produto de vários números consecutivos até o número 1. Belezinha? Bom, pegando esse exemplo aqui, então a gente já pode pensar assim, ó, se eu perguntar para vocês quanto que vale 5 fatorial, se você olhar esse símbolo aqui, 5 fatorial vai ser a mesma coisa. Já que n é maior ou igual a 2, nós vamos ter que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Logo, esse produto aqui vai ser igual a 120. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Então, nós dizemos que 5 fatorial é igual a 120. É a mesma coisa que isso. A mesma coisa, se eu pegar 7 fatorial, eu posso dizer que vale 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se nós efetuarmos esse produto, nós vamos encontrar 5.040, certo? 5.040. Eu coloquei 7 fatorial de novo aqui porque eu quero mostrar uma outra coisinha. Esses fatoriais, a gente não precisa escrever esse produto em sequência até o número 1. A gente pode parar no meio, por exemplo, parar em qualquer momento, desde que a gente escreva 7 vezes 6, quero parar no 5. Se eu parar no 5, eu deixo aqui o exclamaçãozinho aqui do lado. Isso me indica que é a mesma coisa que 7 fatorial. Ou seja, a gente pode parar em qualquer momento. A mesma coisa, o mesmo 7 fatorial, você pode escrever, por exemplo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e parar. Mas por que você está parando? Porque a gente vai ver em alguns exercícios na sequência que a gente vai simplificar algumas frações que envolvem fatorial. A gente vai resolver equações em que aparece esse símbolo de fatorial e a gente precisa dessas artimanhas, tá? Dessas manipulações aqui para a gente conseguir resolver os exercícios. Tá? Da mesma forma, um 7 fatorial, por exemplo, veja que a gente pode escrever da seguinte maneira. Que tal eu escrever assim, ó, 8 fatorial divididos por 8? Por que 8 fatorial sobre 8? Veja, se a gente abrir o 8 fatorial, nós temos aqui, ó, 8 vezes 7 e vai que eu paro no 7 fatorial. Se eu parar no 7 fatorial, eu vou ter aqui, ó, 8 vezes 7 fatorial e eu estarei dividindo pelo número 8. Perceba que nós podemos simplificar. Corta 8 com 8, sobra 7 fatorial. Então, a gente ter algumas visualizações dessas maneiras aqui vai nos ajudar a resolver alguns exercícios. Beleza? Eu vou passar mais alguns exercícios, mais alguns exemplos, a gente vai demonstrar como que nós podemos chegar no zero fatorial igual a 1, uma das maneiras. Tudo bem? Então, beleza. Pessoal, ainda nesse embalo de como eu mostrei para vocês do 7 fatorial escrevendo 8 fatorial sobre 8, veja que eu poderia escrever, por exemplo, vamos pegar o 3 fatorial. Você concorda comigo que a gente poderia escrever 4 fatorial divididos por 4? Se a gente desenvolver o 4 até o 3, corta 4 com 4, é a mesma coisa. Vamos roubar essa ideia e vamos jogar aqui no 2 fatorial. Você percebe que 2 fatorial pode ser escrito 3 fatorial sobre 3? E assim sucessivamente. 1 fatorial a 2 fatorial divididos por 2. Então a gente pode escrever 0 fatorial como sendo 1 fatorial sobre 1? Exatamente. Então nessa ideia aqui, você sabe que 1 fatorial a gente já descobriu que vale 1. Então nós podemos mostrar que 0 fatorial vai ficar 1 sobre 1, que vai nos dar 1. Então demonstramos aí de uma maneira até que simples, porque que 0 fatorial é igual a 1. Show de bola? Só com essas coisinhas que a gente fez, nós vamos praticar agora alguns exercícios de simplificação e algumas equações que envolvem o fatorial. Beleza? Bom, pessoal, exercício número 1, então, vamos lá simplificar aqui algumas frações que vai envolver fatorial, porque isso vai ajudar para nós
na fórmula de combinação de arranjos que nós vamos ver na sequência, tá bom? Bom, 10 fatorial divididos por 8 fatorial. A gente vai utilizar aquele artifício de desenvolver o maior até o menor e truncar o fatorial. A gente para de multiplicar, 10 vezes 9 vezes 8, desenvolve até o 8 e paro. Por que eu paro? Porque não é vantagem eu desenvolver do 10 até o número 1 e desenvolver o 8 até o 1 para poder simplificar tudo depois. Não tem necessidade. Então você vai desenvolver até o menor e vai parar. E aí basta simplificar o 8 fatorial com o fator 8 que está no denominador. Cortou, cortou, sobrou 10 vezes 9, temos aqui 90. Esse é o primeiro resultado da letra A. Letra B, perceba que aqui no denominador você tem 6 fatorial e 3 fatorial. Eu vou desenvolver da onde até onde? O que é mais vantagem? É vantagem a gente desenvolver o maior até o do meio quando a gente tem um produto aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai desenvolver o 9 até o 6, beleza? E vamos ver como é que vai ficar. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, parei. Então eu deixo aqui esse 6 fatorial e eu vou ter aqui o seguinte. 6 fatorial eu posso simplificar agora. 6 fatorial corta com 6 fatorial. E esse 3 fatorialzinho aqui, ó, a gente abre ele, a gente desenvolve. A gente vai fazer 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, obviamente. E aí você simplifica com os fatores de cima. Eu posso cortar, por exemplo, 3 com 9, fica 3 em cima. Posso cortar 2 com 8, fica 4 em cima. E nós vamos ter 3 vezes 4 vezes 7, 12 vezes 7. Teremos o resultado aqui igual a 84. Então o resultado da letra B, 84. E agora o que a gente vai fazer na letra C? Quem que é maior entre n e n-2? O maior é o n, certo? Então você vai desenvolver isso da seguinte maneira. N que multiplica 1 a menos. N menos 1 que multiplica 1 a menos. Sempre tirando 1 do próximo. Que vai ficar n-2, parei, tá? Eu não vou desenvolver até o 1. Chega até o n-2, e aí eu percebo que eu posso simplificá-lo com o n-2 fatorial, certo? Então a gente pode cortar n-2 com n-2, vamos ter como resultado n que multiplica n-1. Se quisermos fazer a distributiva aqui, fica à vontade. N vezes n, n ao quadrado, e n vezes menos 1, menos n. Pode deixar assim o resultado ou na forma de produto que está correto, ok? Agora observe a letra D. A letra D tem uma soma aqui embaixo. Diferentemente da letra B que nós fizemos, era um produto, agora nós vamos desenvolver sempre os dois maiores até o menor, para depois a gente fatorar, colocar em evidência. Então vai ficar da seguinte forma. Você vai abrir aqui o 44. Então eu vou ter aqui o seguinte. 44, que vai multiplicar 43, que vai multiplicar 42 fatorial. Agora eu vou pegar esse 43 aqui e também vou desenvolver até o 42. 43 vezes 42 fatorial está somando com 42 fatorial. Como é que nós vamos ajustar isso daqui, Kikão? Então perceba que agora no nosso denominador ficou um fator comum. 42 fatorial repete tanto nessa parcela quanto nessa parcela aqui. Então nós podemos colocar em evidência. Ou você pode simplificar com o cara de cima, desde que você já corte tudo. E não esqueça que daí vai ficar 1 na frente aqui desse 42. Tudo bem? Então eu vou escrever assim, ó. 44 vezes 43 vezes 42 fatorial divididos por 42 fatorial, colocando ele em evidência. Vou abrir um parênteses. Quem sobra na primeira parcela? 43. Mais o número que está na frente desse 42, que é o número 1. Fechou parênteses. Agora, como isso virou um produto, né, nós fatoramos, nós podemos cortar o 42 com o 42. E nós vamos ter aqui, ó, 44 vezes 43 divididos por 44. Ao dividir isso daqui por 44, percebemos que nós podemos simplificarmos 44 com 44, sobrando como resultado final apenas o número 43. Show de bola, moçada? Então esse foi o nosso primeiro exercício, só para a gente se habituar. Agora vamos resolver algumas equações, aí mais alguns exercícios para a gente treinar um pouquinho mais essa operação de fatorial. Belezinha? Show de bola? Então segue para o número 2.
Bom, pessoal, então vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o conjunto solução da equação n mais 3 fatorial mais n mais 2 fatorial igual a 15 que multiplica n mais 1 fatorial. Como é que a gente vai resolver essa equação que envolve o nosso fatorial? Bom, primeiramente vamos escrever ela aqui e vamos fazer o seguinte. Então eu vou ter aqui n mais 3 fatorial, n mais 3 fatorial, mais n mais 2 fatorial. Eu já posso pegar esse n mais 1 que está multiplicando 15 e passar para cá dividindo. E aí nós vamos ter o seguinte, olha só que legal, vai ficar bem interessante. Passe ele dividindo e aí vai ficar assim, ó, n mais 1 fatorial aqui embaixo, tudo isso daqui igual a 15. E aí o que a gente faz? A gente pega os dois caras que são os dois maiores e desenvolve ele até o menor. Igual eu passei lá no exemplo lá do exercício anterior, quando tinha uma soma. Então, quando tem uma soma, a gente pega os dois maiores e desenvolve até o menor. E aí nós vamos ter o seguinte, fazendo esse desenvolvimento, vamos ter que n mais 3, que multiplica n mais 2, que multiplica n mais 1, fatorial, somado n mais 2, que multiplica n mais 1, fatorial, tudo isso divididos por n mais 1 fatorial. Então vai ficar aqui n mais 1 fatorial aqui embaixo. E isso está igualado a 15. Show de bola, meus queridos. E agora? Agora perceba o seguinte. Você pode simplificar já nesse momento ou colocar aqui, você percebe que tem n mais 1 fatorial aqui e n mais 1 fatorial aqui. Fatores comuns em duas parcelas, né? Poderíamos colocar em evidência. Ou se você perceber, pô, esse cara está dividindo tanto a primeira quanto a segunda parcela, você já pode cortar aqui, ó, n mais 1 com n mais 1 e com n mais 1 fatorial dessa parcela de cá. E aí creio eu que vai ficar mais simples para você. Vamos fazer agora apenas a distributiva. O 3 vai multiplicar todo mundo e aqui vai sobrar apenas o n mais 2. Então, resolvendo essa turma, teremos aqui o seguinte: n vezes n quadrado. N vezes 2, 2n's. N vezes 3, 3 vezes n, 3n's, mais 2 vezes 3, 6, sobrou ali mais n, mais 2, tudo isso igual a 15. Ou seja, vamos ter uma equação de segundo grau aqui bem simples de ser resolvida, que vai ser dada por n quadrado mais 2n's mais 3n's mais n's, 5, 6n's. 6 mais 2, 8, mando 15 para cá, menos 7, igual a 0. Ficamos com essa equação quadrática aí para ser resolvida, podemos fazer por Bhaskara ou por soma e produto. Se você pensar soma e produto, lembre-se, dois números que somados têm que ser menos b sobre a, menos 6. Dois números que multiplicados têm que ser c sobre a. C sobre a, no caso, menos 7 divididos por 1. Menos 7. Que números são esses que satisfazem as duas coisas de forma simultânea? Tá, você consegue ver de cabeça, ó, menos 7 mais 1, menos 6. Menos 7 vezes 1, menos 7. Então esses são os números. Um número é menos 7 e o outro número é 1. Só que será que essas duas respostas serão a solução da nossa equação? Temos que analisar, porque perceba que estamos trabalhando com fatorial. Então fatorial lá no início eu passei a condição para vocês, só existe fatorial de números naturais. Então veja, n igual a menos 7. Menos 7, se eu substituísse aqui, ó, ia ficar menos 7 mais 3, o que nos daria menos 4 fatorial. Isso aqui não existe. Então eu vou descartar essa solução. Vamos ficar apenas com n igual a 1. O nosso conjunto de solução aqui vai ser apenas o número 1. Beleza? Fechamos então o exercício 2. Vamos fazer mais 2 exercícios para a gente fechar a nossa aula de hoje. Show de bola? Bora lá! Bora lá, galera, para a nossa questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte aí para vocês. O produto de 2 vezes 4 vezes 6 vezes 20 é igual a... Letra A, 2 fatorial que multiplica 10 fatorial. B, 20 fatorial sobre 2 fatorial. C, 2 elevado a 10 vezes 10 fatorial. D, 20 fatorial sobre 10 fatorial. Ou E, 20 fatorial menos 10 fatorial. Mas, gosh, como é que a gente vai fazer isso aqui, meus queridos? Bom, então a gente vai fazer uma manipulação aqui, tá? Aritmética, para a gente chegar e enxergar o que está acontecendo. Então, quando eu escrevo o produto 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 12 até o número 20, perceba que nós podemos quebrar ele sempre num produto de dois números. Como assim? Tipo 2. Eu posso escrever o 2 como sendo 2 vezes 1, certo? Então, isso aqui é o 2. O 4 que vem na sequência, a gente consegue perceber que é a mesma coisa que 2 vezes 2. O 6, eu consigo perceber que ele vale 2 vezes 3,
O próximo número seria o 8 aqui, que seria 2 vezes 4, e assim sucessivamente até o 20, que seria a mesma coisa que 2 vezes 10. Olha como ficou simples isso. Então a gente percebe que aqui nós temos o seguinte, o 2 sendo multiplicado pelo 2 10 vezes. O que é isso? 2 multiplicado pelo 2 10 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então nós temos esse resultado 2 elevado a 10. E sobrou do ladinho aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 até o número 10 sendo multiplicado. Nós sabemos que isso equivale a 10 fatorial. Pronto, resolvemos esse probleminha de uma forma muito rápida, aparentemente parecia ser um pouquinho mais complicado. Você vai marcar a resposta correta lá, letra C. Show de bola? E vamos para a nossa última questão dessa aulinha de fatorial. Creio que com o que você teve até agora já deu uma base bem legal de fatorial para vocês aí, que vai ser suficiente porque eu preciso lá nos problemas de combinação e arranjo. Show? Bora para a última? Chegamos então ao final da nossa aula, né, número 3, que é a aula de fatorial aí com vocês, com esse exercício número 4, tá? Eu não lembro onde caiu, se eu não me engano, foi numa prova do ITA, alguma coisa assim, mas tem uma baita de uma sacanagem nesse exercício quando você lê aí. Olha só, qual é o número, qual é o algarismo das unidades da soma 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial até 72 fatorial? O cara deve ficar maluco, como é que eu vou fazer essa soma aí do 1 até o 72? Você já percebeu que é um produto muito grande de números, tipo 8 fatorial já dá 40.320, por exemplo. Mas o que você tem que perceber é a seguinte sacada. Quando a gente faz lá 1 fatorial, isso aqui dá 1. Ok. 2 fatorial, isso aqui dá 2. 3 fatorial, isso aqui dá 6. 3 vezes 2, vezes 1. 4 fatorial, pega esse resultado e multiplica por 4. Temos aqui 24. 5 fatorial, temos esse resultado aqui, ó. Multiplica por 5, temos que vale 120. Perceba que no algarismo das unidades já começou a aparecer o número 0. Se a gente colocar 6 fatorial, todos os números a partir agora do 5, 6, 7, sempre como essa última casa aqui passou a ser o 0, os algarismos das unidades serão sempre 0. Então 6 fatorial a gente sabe que vai dar 720, que basta pegar o 120 e multiplicar por 6. 7 fatorial teremos 5.040. Sempre a última casa vai terminar em 0, não interessa até onde vai. Com certeza o 72 fatorial, o algarismo das unidades, vale 0. Então o que interessa para nós? Apenas somar o 1, o 2, o 6 e o 4. Esse resultado aqui, ó, vai me dar o resultado do algarismo das unidades dessa soma que ele está pedindo para nós. Então finalizamos o exercício aí simplesmente com aquela soma. 1 mais 2 mais 6 mais 4. Isso aqui vai me dar o algarismo das unidades desse número. 3, 9, isso aqui daria 13, certo? 13, mas só que quem vai nas unidades seria apenas o 3. O 1 vai subir lá para o outro lado na soma, ficaria apenas 3 como sendo o algarismo das unidades. 3 é o algarismo das unidades dessa expressão, dessa soma, desse fatorial aí. Show de bola? Fechamos então a aula número 3. A nossa próxima aula será a aula de permutação, tá? Nós vamos ver a ideia de permutação por repetição e permutações simples na próxima aula. Show de bola, moçada? Espero que você tenha gostado dessa aula. Super importante para você dar sequência na aula de número 4. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, sugerir alguma coisa. Se você gostou também, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!